que é o CNIS e qual é a importância dele na sua contagem de tempo e na sua aposentadoria. O tema de hoje do nosso vídeo, nosso bate-papo, vai ser sobre isso. Se você estiver muito ocupado agora, para tudo que você está fazendo e concentra, foca aqui nesse vídeo, porque ele vai ser muito importante para você. Eu sou a Tatiane Carvalho, advogada especializada em aposentadoria especial e revisões de aposentadoria. Como eu falei para você lá no início do vídeo, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre um documento chamado CNIS, que eu já vou te explicar certinho como ele é, o que ele é, por que ele é tão importante para você e por que tanta gente ignora esse documento, que é um documento importantíssimo, te diria mais, hein? Documento mais importante até que a sua própria carteira de trabalho. Você vai entender isso nesse vídeo. Fique aqui comigo que todas as suas dúvidas sobre esse documento eu vou tirar para você aqui agora. Para a gente iniciar essa conversa, o CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse é um documento que foi criado pelo governo federal em 1989. Qual que foi a ideia da criação desse documento? A ideia era muito simples. O trabalhador tinha informações cada hora num banco de dados. O que o governo federal pensou? Vamos criar um único documento. Dentro desse documento, a gente vai colocar todas as informações sociais, contribuições, empresas por onde esse segurado passou, para que qualquer órgão que se interesse por esse tema ou por essas informações consiga acessar e ter essas informações. Se você nunca teve curiosidade em pegar o seu CNIS, convido você para ir até o site do Meu INSS ou então no gov.br. Se você não se cadastrou, se cadastra lá, é muito simples. Você vai colocar teu nome, CPF, o próprio sistema já vai te localizar, vai te perguntar, ó, vem cá, Mário, você trabalhou na empresa tal, XYZ? Você vai confirmar ou não, porque ele dá algumas empresas ali que talvez você não tenha trabalhado. Na verdade, o sistema só quer saber se você, Mário, é você mesmo, entendeu? Feito isso, é um cadastro muito simples. Já vai aparecer para você, ao final, a telinha do Meu INSS. No canto direito do sistema do Meu INSS vai aparecer lá normalmente o seu CPF e as iniciais do seu nome. Enquanto eu estou gravando esse vídeo para você, pode ser que o sistema tenha sofrido algum tipo de atualização e lá no canto direito tem algum outro tipo de informação, mas normalmente é o que aparece para você. E aí, com essa criação do CNIS, as empresas, os órgãos trabalhistas, inclusive hoje em dia até a Receita Federal tem acesso a essas informações. Então é um compilado de informações do trabalhador. Por que esse documento é tão importante? Porque se você não observar as informações dele desde o início, você terá problemas na sua aposentadoria. E eu vou explicar para você. Se você nunca viu esse documento ou se você já viu esse documento CNIS, o que eu vou dizer aqui não vai te parecer estranho. Quando você abre o documento CNIS, você vai olhar lá em cima o seu nome completo, o nome da sua mãe, o número do NIT ou PIS/PASEP. E eu vou explicar para você por que essas informações são importantíssimas. Muitas vezes são informações ignoradas por quem está fazendo o seu planejamento previdenciário. Se o seu planejamento previdenciário for feito por um especialista na área, fica tranquilo, ele vai saber analisar tudo isso que eu estou falando para você. Se por um acaso o seu planejamento não for feito por um especialista, pode ser que o que eu vou dizer para você aqui passe em branco, isso vai te prejudicar lá na frente. Então vamos lá, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Nome da mãe, primeiro ponto importante. Eu quero colocar luz aqui nessa informação para você. Se o nome da sua mãe foi um nome muito comum, ou como nós chamamos, homônimo, por exemplo, Maria de Fátima da Silva. Tem um monte de Maria de Fátima da Silva desse país, concorda? Se por um acaso você, Mário, tem uma mãe chamada Maria de Fátima da Silva, e se o Júlio também tem uma mãe chamada Maria de Fátima da Silva, pode ser, isso acontece, não é incomum, que as informações do Júlio venham para o seu CNIS. Ainda mais hoje em dia que as informações do INSS são todas digitais. E você vai entender por que essa confusão acontece. Eu vou te explicar mais lá na frente. Se você tem um CNIS, por exemplo, com informações do Júlio, contribuições do Júlio, ou alguma empresa do Júlio aparecer dentro do seu CNIS está errado. Ele vai precisar de conserto. Guarda essa informação numa caixinha. Segunda informação muito importante.
Quando você tem uma mãe com nome muito comum, além desses erros de contribuição ou empresa, acontece também um outro probleminha lá no seu NIT, FIS ou PASEP. Tatiane, o que é NIT, FIS, PASEP? Eu tô aqui confusa, não sei. Eu vou resumir isso para você de forma bem simples, para você não ficar perdido nessas nomenclaturas. FIS, NIT, PASEP, tudo isso são números de identificação do trabalhador dentro do sistema da Previdência. Esse é um outro número também que você precisa ficar atento a ele. Por quê? Antigamente, como diria meu avô, 1900 lá vai Guaraná com rolha, o que acontecia? As empresas precisavam de muita mão de obra, principalmente as metalúrgicas. Então aqui, ó, atenção metalúrgicos. O que eles faziam? Falavam assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, nós precisamos aqui de 150 trabalhadores no piso de fábrica. Esses 150 trabalhadores chegavam em massa, só que a empresa precisava registrar esse pessoal muito rápido. E você tinha que trabalhar demais, porque se você está assistindo esse vídeo, é metalúrgico ou se conhece alguém que trabalhou nessa época, você sabe que funcionava assim. O que a empresa fazia? Falava, olha só, Mário, me traz aqui sua carteira de trabalho. A gente tem 48 horas para te registrar, precisa ser rápido. Nós precisamos prestar contas para os órgãos trabalhistas. Acontece que você estava trabalhando igual um louco na empresa. Chegava em casa cansado, acabava esquecendo de levar a carteira de trabalho. Só que pensa, a empresa precisava regularizar 150 pessoas. Como fazer isso? Se vocês estavam trabalhando como uns doidos e cansados, esquecendo de levar a carteira de trabalho. Os RHs ou departamento pessoal, chame como você achar melhor, faziam o quê? Ó, o negócio é o seguinte, gente, vocês não trouxeram a carteira de trabalho. Nós precisamos regularizar a situação de vocês, porque se bate fiscalização aqui do trabalho, a gente está perdido, vai ser uma multa gigantesca. A própria empresa pegava os dados dos empregados, dados básicos, RG, CPF, nome da mãe e residência. Só isso que precisava. Pegava esses dados, iam até algum órgão trabalhista, registravam vocês para dizer, ó, a gente está lá com 150 empregados, eu tô aqui, me apresentei, eu vou regularizar todo mundo, ok? O que o órgão trabalhista fazia? Cadê a carteira de trabalho desse pessoal? A empresa falava, olha, não tá dando tempo, o pessoal trabalhando demais, a gente precisa regularizar essa situação. A empresa cadastrava todo mundo nesse órgão trabalhista. Essas informações iam para a Previdência também. Só que nesse meio do caminho, o que acontecia? Uma nova carteira de trabalho era produzida. Então pensa, você tinha uma carteira de trabalho na sua casa, que você cansado não conseguiu levar na empresa, para a empresa fazer o seu registro, certo? A empresa, querendo adiantar esse registro, foi no órgão trabalhista, levou os seus dados, só que esse órgão precisa registrar você em algum lugar. Registrou onde? Numa nova carteira de trabalho. Essa nova carteira de trabalho vai gerar um novo número de série. Normalmente, o que as empresas faziam também? Cadastravam vocês dentro do INSS com outro número de PIS, com outro número de NIT. Ou seja, naquela sua primeira carteira de trabalho que estava lá na sua casa, que você não conseguiu levar para a empresa na correria, tem um número de série, tem um NIT, tem um PIS. Nessa nova carteira, tem um outro número de série, tem um outro NIT, tem um PIS. Aí você vai me dizer, mas tá, Tatiane, e daí? Qual que é o problema disso? O problema é que agora, Mari, você vai começar a juntar sua documentação, a procurar um advogado especialista na área para fazer o seu planejamento previdenciário. E aí você acessou o meu INSS e puxou o seu CNIS. Só que esse CNIS não tem o número do outro NIT que você tem. Aí você vai me dizer, mas espera lá, Tatiane, eu tenho 2 CNIS? Não, você não tem 2 CNIS, você tem 2 números. Talvez, né? Você tem 2 números de PIS, 2 números de PIS, PASEP, 2 números de NIT. O que é que precisa ser feito? E por que é que, se você não fizer isso, vai impactar no tipo de benefício que você vai receber e no valor que você vai receber? Porque você precisa unir as contribuições que estão aqui, o registro daqui, com esse outro CNIS que está aqui. Essa união, tecnicamente, nós chamamos de elo. Você precisa elar, você precisa unir essas informações.
Como é que você descobre isso? Indo até o INSS. Por quê? Porque dentro do sistema do meu INSS é um sistema aberto ao público. Eu, enquanto advogada especialista em aposentadoria especial e revisão de aposentadoria, não tenho acesso ao que nós chamamos de intranet. A intranet é uma internet específica dos servidores do INSS. Nós não temos acesso a isso. Então você vai precisar ir até o INSS ou o advogado especialista que você contratar. Normalmente, os escritórios especializados vão até o INSS resolver isso para o cliente. O que você vai fazer? Vai chegar lá no INSS e falar, olha, é o seguinte, eu tenho aqui 2 números de PIS, 2 números de NIT, eu preciso consertar isso. Para ajudar, o nome da minha mãe é homônimo. Então eu preciso verificar se existe contribuição aqui ou alguma empresa aqui que ou não está dentro do meu CNIS, que está aparecendo para mim no meu INSS, ou tem informação errada aqui. O servidor do INSS é a única pessoa que vai poder acessar esses dados, entendeu? Porque nem eu nem você consegue acessar esses dados, porque nós temos o acesso à documentação geral. Acessando esses dados, fazendo a correção, fazendo esse elo, isso é feito na hora normalmente. É muito difícil quando o servidor do INSS não faz na hora. Para não fazer na hora o elo, ou é o sistema que não está funcionando, ou por algum motivo você vai precisar fazer uma outra retificação para conseguir fazer o elo. Normalmente você consegue fazer isso na hora. Fez isso, depois de normalmente 24, 48 horas, esse cadastro todinho está só dentro de um único CNIS. Pronto, agora a gente começa a pensar no seu planejamento previdenciário. Porque pensa, nessa empresa aqui, nessa metalúrgica, estou dando aqui o exemplo para você da metalúrgica, na qual você trabalhou, essas contribuições, esse tempo de contribuição vai vir para esse outro CNIS. O que vai acontecer? Vai aumentar o seu tempo de contribuição e vai aumentar o valor que você vai receber de aposentadoria. Você percebe que num único quadradinho lá em cima no seu CNIS, olha quanta informação rica, olha quanta coisa que pode passar em branco pelos seus olhos se você não estiver atento ou se você não estiver com um advogado especializado do seu lado para chamar sua atenção para isso. Um outro ponto bastante importante também do seu CNIS. Vamos imaginar que você perdeu todas as suas carteiras de trabalho, uma tragédia. Perdeu tudo, aconteceu, sei lá, um assalto ou você esqueceu algum lugar, em algum ônibus e perdeu as carteiras de trabalho. A partir do momento que você entra numa empresa e é registrado, essas informações vão para o CNIS. Entendeu a importância dele? É como se o CNIS fosse um double check. Você tem a carteira de trabalho e você tem um CNIS caso você perca a sua carteira de trabalho. Por isso que ele é tão importante assim. Outro ponto bastante importante, quero que você foque mais ainda em mim aqui nessa informação, hein? O CNIS, ele pode ser retificado ou, em outras palavras, ele pode ser consertado em qualquer época. Onde é que você encontra essa informação? Na Instrução Normativa 77 de 2015, você também encontra essa informação na Lei 8.213 de 91, em vários decretos relacionados à Previdência e em outras leis também. Ou seja, se por um acaso você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não tem tempo para se aposentar, mas ficou curioso e falou assim, pera lá, Tatiana chamou minha atenção para uma coisa aqui, eu já estou aqui pensando em fazer planejamento previdenciário, me preparar para a aposentadoria, vou lá verificar como é que está esse CNIS. Nunca nem olhei para esse documento. Aí você olha lá, começa a observar lá, ó, nome da mãe, homônimo, já me deu um problema aqui. Olhei aqui, tô com mais de um NIT, preciso consertar. O que eu vou fazer? Você vai começar a consertar agora. Você pode retificar o seu CNIS ou consertar em qualquer momento. Você pode fazer isso. Um lembrete aqui importantíssimo, assim como você pode fazer a retificação do seu CNIS, o INSS de ofício, em outras palavras, o INSS pode acordar um dia e falar assim, quer saber? Vou lá olhar o CNIS do Mário. Ele pode olhar seu CNIS, ver que tem algum problema, algum erro, e ele de ofício pode consertar o seu CNIS. Isso acontece? Não, meu amigo, isso não acontece. Raríssimo isso acontecer. Normalmente, quando o INSS resolve mexer no CNIS de um segurado, é quando o segurado
pede algum tipo de benefício, mas normalmente essa retificação acontece em casos de aposentadoria. Quando nós estamos falando de auxílios, não é normal o INSS olhar o CNIS com esse viés de conserto, tá? Mas quando nós estamos falando de aposentadoria e você pega um servidor bastante criterioso, às vezes ele retifica seu CNIS, ou às vezes ele vai chamar esse segurado e vai perguntar: vem cá, Mário, tô vendo um probleminha aqui, vamos lá consertar? Mas isso é raro de acontecer, tá? Um outro ponto também bastante importante do seu CNIS, que você vai começar a prestar atenção nisso agora, lá embaixo do seu CNIS, no canto esquerdo, se é que enquanto eu estou gravando esse vídeo não sofreu alguma atualização do sistema do meu INSS e mudou este canto, mas no canto esquerdo você vai observar, tem um monte de letrinha ali. Aquilo ali são legendas, que são importantíssimas. Tem uma legenda que nós, previdenciaristas, a gente até brinca, nós chamamos de PEST. Lá embaixo vai estar uma sigla chamada assim, ó, PEXT. Essa sigla significa o seguinte, que o segurado fez um recolhimento extemporâneo. Vou explicar melhor para você esse palavrão aqui. Vamos imaginar que você trabalhou lá pro seu Armando. Seu Armando não fez seu recolhimento. Agora que teve essa curiosidade de olhar o seu CNIS, você olhou e falou assim: putz, seu Armando, como é que pode isso? Trabalhei pro senhor um tempão. O senhor não fez meu recolhimento. Aí você pega e liga pro seu irmão. Seu irmão, o negócio é o seguinte: tô aqui fazendo meu planejamento previdenciário com a minha advogada especializada e ela acabou de ver que eu tenho aqui, ó, no meu CNIS, data de entrada e saída, mas que o senhor não fez uma contribuição. Onde se viu isso? Precisa consertar esse negócio? Aí ele fala: ai, meu filho, realmente, minha contabilidade era uma bagunça, eu não cuidava das coisas direito, mas eu vou te ajudar. Isso não vai ficar assim, a gente vai fazer essa contribuição. Aí você mais o seu Armando fazem essa contribuição extemporânea, ou seja, fora do prazo. Fora essa sigla, você vai verificar lá que quem trabalha em empresas cuja atividade é uma atividade que coloca a saúde do trabalhador em risco, vai aparecer uma anotação. Quem tem essa anotação no CNIS já indica pra gente, é claro, quem é advogado especializado sabe disso, bate o olho e já sabe. Indica que provavelmente esse trabalhador recebe adicional de periculosidade ou recebe adicional de insalubridade e provavelmente, se recebe esses adicionais, tem direito à contagem de tempo especial. Então agora você vai começar a observar isso. Outra sigla importante: se você é alguém que já recebeu algum tipo de auxílio-doença ou acidentário, lá embaixo também tem essa anotação. Quer ver um outro dado muito importante? Quando você, aproveitando aqui esse gancho dos benefícios, né? Quando você sai em auxílio, no seu CNIS, lá embaixo, vai estar escrito assim, olha, por exemplo, número do benefício, que é o NB, qual que é o benefício? Vamos imaginar que está escrito lá assim, olha, auxílio doença, tem só o período, não tem os valores que você recebeu nesse período. Então, quando você vai se aposentar, ou quando você está fazendo o seu planejamento previdenciário, o seu advogado especialista, ele vai olhar para esse CNIS e vai falar assim, tá, ok, Mário, você saiu de auxílio-doença, exemplo, de 2009 até 2010. O que a gente precisa fazer agora? Como você já tem o seu acesso ao meu INSS, nós vamos puxar os seus históricos de crédito. Olha como é importante ter o cadastro dentro do meu INSS. Porque ao invés de você ir até o banco, puxar um extrato bancário com tudo que você recebeu durante o período de auxílio, não. O próprio sistema do INSS, o próprio CNIS, tem essas informações e a gente consegue puxar, fazer a atualização do auxílio-doença para uma aposentadoria, simular, né, no caso, colocar esse valor no valor correto, na porcentagem correta e descobrir, projetar qual seria o valor seu de benefício. Você consegue perceber que dessas páginas, que às vezes você não dá muita atenção para o CNIS, você fala assim, o advogado quer o CNIS, você entrega o CNIS lá e não tá nem aí, nem sabe o que aconteceu. É um documento importantíssimo. E mais importante ainda é você conseguir ter essas informações em mãos que está passando para você, até para questionar, para perguntar se está certo, se isso aqui está errado e entender melhor sobre o seu benefício, o seu tempo de contribuição, e sobre os seus salários de contribuição que constam dentro do seu CNIS. Com essas informações em mãos agora,
Você não pode dizer que já não conhece mais o CNIS. Você conhece agora o CNIS, sabe como ele funciona. Agora, se você tem mais alguma dúvida sobre o CNIS, me faz um grande favor. Coloque aqui embaixo para mim nos comentários quais são as suas dúvidas. A gente vai ter o maior prazer em responder para você essas dúvidas sobre o CNIS. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha essa informação, porque pouquíssimos trabalhadores sabem desses detalhes sobre o CNIS. Ativa o sininho para receber as informações quentinhas aqui do nosso canal. Eu te vejo no nosso próximo bate-papo.